para nós é um dia importante, o dia em que nós lembramos dos nossos entes queridos. Mas mais que isso, o dia em que nós lembramos da nossa esperança. Aqueles que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vivamos esse dia de forma piedosa, silenciosa e reflexiva, para que nós lembremos daqueles que já partiram, mas também não nos esqueçamos de fazermos a nossa caminhada, para que um dia também possamos viver a Páscoa do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no meio da vida, nós somos encontrados pela morte. Assim começa o poema do século XI. O poema diz que a morte marca a nossa existência desde o momento em que nascemos. A morte, por dizer do poeta, não se reduz à parada das funções do corpo, o coração que deixa de bater, os pulmões que não ajudam a respirar, o cérebro que perdeu o seu comando. O poeta lembra que a morte está dormindo dentro de nós, esperando que o despertador da vida acorde e nos faça viver de outro modo. Mesmo que isso, queridos irmãos e irmãs, possa parecer trágico e provocar arrepios em nós, aquele poeta não deixa de ter razão. De vez em quando, existem campainhas que querem acordar a morte dentro de nós. Uma doença, uma depressão, um sofrimento físico ou moral, por exemplo, são sinais, sintomas que indicam o sono da morte em nós, indicadores da mesma forma, mostrando que não temos um controle total sobre a nossa vida, que é frágil e diante de tantos perigos nos rodeiam. Mas, queridos irmãos e irmãs, ao contrário de pensar que a vida esteja constantemente ameaçada, a morte, na verdade, valoriza a nossa vida. Para entender isso, lembremos o que nos diz o Salmo 90, onde diz que a vida do homem e da mulher dura um tempo, depois passa. Dizendo de outro modo, a certeza que nós iremos morrer não lembra apenas que a nossa vida é precária e finita. Um dia vai chegar, mas mostra o valor da vida humana. Esse tempo da existência humana que marca a nossa história aqui na Terra, marca a história de cada um de nós. Deveria ser um tempo precioso, tão precioso como nos diz São Paulo ao escrever aos Efésios. Ele chama a atenção para o modo como cada um vive e pede para que todos vivessem de modo sensato, coerente e, acima de tudo, não viver de qualquer jeito. Hoje, queridos irmãos e irmãs, celebrando o dia de finados, não devemos somente olhar para a sepultura e chorar, embora isso demonstre saudade e amor e seja um sentimento de todo cristão, cuidado devido aos seus entes queridos falecidos. Mas também é momento para nos perguntarmos: como eu estou vivendo?
de modo sensato, consciente, ou estou gastando a minha vida sem compromisso e às vezes de modo até irresponsável? Como eu estou vivendo? Queridos irmãos e irmãs, o melhor modo de viver e o modo mais sensato para nós que acreditamos em Cristo e na ressurreição é seguir os seus ensinamentos. Jesus sempre insistiu que a vida fosse marcada pela prática do bem, pela prática de fazer o bem a todos, não importa a quem. Pela prática de fazer o bem, queridos irmãos e irmãs, nós queremos lembrar que a vida é frágil. Nós não podemos esperar para sermos bons daqui a pouco. Eu quero ser bom, eu quero ser melhor, mas ainda não. Nós não temos esse direito de decidir que hora que nós vamos dar testemunho da nossa fé. É sempre, não no cronos do homem, mas no kairos de Deus. É sempre agora, nesse momento, nesse instante. Nós não temos como agendar um momento na nossa vida para sermos bons. Nós devemos ser bons sempre, como bons cristãos que somos. Por isso, é preciso aproveitar cada momento da nossa vida e não deixar escapar nenhuma oportunidade de fazer o bem, principalmente aqueles que precisam. Quem descobre este modo de viver fazendo bem, aprendeu a beber da vida, aprendeu a viver a vida, como quem tem nas mãos a melhor bebida do mundo a ser bebida, a bebida do nosso Deus e Salvador. Ele é uma fonte de água viva. E quem bebe da bebida que Cristo oferece, nunca mais terá sede. Por isso, queridos irmãos e irmãs, quanto mais eu fizer o bem, mais a vida se tornará boa para mim e para os outros. Mas, sentindo a vida, ela terá mais vontade de aproveitar a vida que temos. Sobre esse tema, sobre a vida, um autor alemão dizia que a vida seria muito chata se nunca morrêssemos, porque não teríamos motivo para construir a vida sobre a bondade, para nos tornarmos eternamente bondosos em Deus. A vida seria uma futilidade, não teria sentido. É como aquelas pessoas que dizem: a minha vida não tem mais sentido. Tem, para nós tem. A nossa vida, o sentido é Deus, o sentido é o céu. Ah, queridos irmãos e irmãs, seria bom que no final da nossa vida a gente pudesse sorrir para quem estivesse ao nosso lado e dizer: valeu a pena viver. Eu passei pela vida fazendo bem. Quão bom seria se assim fosse a nossa despedida. Com dor, com sofrimento, ou não, mas que nós tivéssemos essa consciência: valeu a pena viver. São Paulo diz que quem pautar o seu viver pela prática do bem verá sua vida transformada em Deus, por Deus e amor aos irmãos. Não
em glórias humanas que desaparecem, mas em glória divina, que é eterna e para a eternidade. De acordo com esse pensamento de Paulo, queridos irmãos e irmãs, a morte não é um fim que vira poeira, mas é o início e a realização da glorificação do nosso corpo em Deus, pois nós somos herdeiros do reino dos céus. Mesmo que seja difícil, precisamos pensar na morte, ao menos uma vez ao ano, hoje, dia de finados. Como estamos fazendo agora? Para valorizar a vida, queridos irmãos e irmãs, e o nosso melhor jeito de viver. Precisamos pensar na morte. A morte, para nós, não é o fim. Como diz Agostinho, nós nascemos com a certeza de que vamos morrer. E nós morremos para viver eternamente em Deus. Cada dia da nossa vida, cada momento da nossa vida, é uma interrogação que se abre. Se eu continuar vivendo do jeito que estou vivendo, onde vou chegar? Nós deveríamos não perguntar isso, mas deveríamos ter a certeza que vivemos para chegar diante de Deus. Vivendo desse jeito, eu estou me transformando em verdadeiro filho de Deus ou me afastando dele. Talvez, queridos irmãos e irmãs, muitos sintam-se chocados ao refletir sobre a morte, mas refletir sobre a morte não tem nada a ver de ruim, de técnico, de aterrorizante, porque nós cristãos não somos cultores da morte e nem celebramos a morte. Até no dia do falecimento de um irmão muito querido, nós celebramos ali a vida que ele vai viver, a vida em Deus. Nós somos celebrantes da vida e nós deveríamos condenar qualquer atitude que coloca a vida em perigo, seja o motivo que for. Essa semana, lá no complexo do Alemão, no bairro da Pele, nós tivemos muitos irmãos falecidos. Eu trabalhei naquele lugar durante 6 meses. Um povo maravilhoso, um povo muito bom, um povo cristão. Você entrava na sala de luz, chegava no conciliador. O morro do complexo do Alemão é onde se vive a fraternidade e a solidariedade. Evidentemente não justifica aquelas mortes. Antes da morte veio a vida. Mas, queridos irmãos e irmãs, nem todos que ali foram mortos de fato queriam viver. Houve confronto, houve dor, houve sangue, a vida foi dissipada em questão de horas. Quantos no dia de hoje não choram pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelo seu companheiro, pelo seu amigo? Nós não podemos ali querer separar quem merecia e quem não merecia. Nós podemos ali dizer que nem todos que estavam ali viveram a vida e queriam viver. Por isso que num dia como hoje, nós devemos sim nos perguntar:
se nós desejamos a vida em Deus, se nós queremos morrer em Deus, se nós queremos que a nossa vida seja fazendo bem. É isso que nós estamos celebrando hoje, queridos irmãos e irmãs. A vida, ela não é para ser desafiada pela morte. Nós não podemos perder a perspectiva da vida. Tanto faz. Não. Para a gente dizer algo como eu quero ir para Deus, é necessário que a gente tenha consciência de que estamos preparados para ir para Deus. Então esse dia de hoje é um dia de reflexão, é um dia de decisão, é um dia de cada um, não olha para o outro, cada um se perguntar: estou vivendo para tomar posse na herança que Deus me concede, ou estou vivendo a minha vida de qualquer jeito? Estou cuidando daquelas pessoas que eu amo? Estou cuidando do meu corpo, da minha saúde? Ou estou vivendo de qualquer jeito? Aquilo que nós vamos herdar, queridos irmãos e irmãs, vai depender em muito daquilo que nós estamos vivendo. Infeliz é aquele que acha que existe uma separação entre este mundo e o mundo da vida infradivina. Não. Aqui nós passamos. E na nossa passagem, na nossa Páscoa, nós vamos para Deus. É uma continuidade. Tenho certeza que cada uma daquelas pessoas pelas quais você rezou, pelas intenções que você coloca, pelas intenções que estão no seu coração, são muito queridas e desejadas por Deus. Hoje é dia de lembrar da morte, mas lembrar que nós acreditamos na vida e na vida eterna com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.